Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal A Arte de Viver. Estamos aqui nessa sequência de estudos a respeito do hermetismo e também, naturalmente, do Kybalion. No vídeo anterior, nós falamos sobre o princípio do mentalismo. E agora nós vamos entrar numa conexão mais avançada, vamos assim dizer. Num salto de aprendizado, de ensinamentos do princípio da correspondência. Só para que você possa relembrar, os 7 princípios herméticos, que não são as leis herméticas, são os princípios herméticos. As leis herméticas são muito similares em termos conceituais aos 7 princípios, mas não são. A gente precisa deixar isso bastante claro, então, porque é um salto, é um avanço que nós fazemos nesses estudos para que a nossa compreensão possa ser maior. Mais para frente, provavelmente nós faremos também alguns vídeos falando sobre outros aspectos do hermetismo que estão contidos neste Kybalion, mas também outros que estão conectados ao livro Corpus Hermeticum, que é uma das obras deixadas por Hermes Trismegistus, ou registro deixado por ele, ou ele mesmo escreveu, ou através dos seus discípulos ao longo dos milênios, naturalmente. Então nós vamos buscar uma compreensão sobre esses aspectos. E é importante que você tenha muito claro, assim como eu procuro ter isso muito claro, que, naturalmente, é a forma como eu consigo enxergar, como eu consigo compreender estes aspectos do hermetismo. E a minha prioridade tem sido traduzir isso para o cotidiano o máximo possível. Porque nas escolas místicas, de uma maneira geral, para quem já teve a oportunidade de participar das escolas ocultistas e tudo, os conceitos eles são transmitidos como se fossem grandes segredos, quase que muitas vezes inacessível ao conhecimento comum, ou aquilo que nós podemos praticar no nosso cotidiano. Então ele fica numa esfera de devaneios, muitas vezes, de elucubração, como se aquele grupo que detém esta sabedoria fosse um grupo especial. Não que nós estejamos profanando a sabedoria, não é isso. Mas é uma busca de traduzir isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o comum. Como que essas regras, esses princípios, essas leis, elas se aplicam ao nosso cotidiano? Como que nós, através desses estudos, podemos nos tornarmos melhor pessoas? Porque ter conhecimento, apenas por ter conhecimento, sem conseguir trazer nenhuma aplicabilidade disso para o nosso cotidiano, às vezes me parece um pouco sem sentido. Como que o Eterno, por que o Eterno nos deixaria uma quantidade de princípios e leis se nós não pudéssemos acessá-la? É natural também que a cada um, você, eu e cada pessoa que entrar em contato com esses princípios, se desafie. Saia do comum, saia daquilo que lhe é vendido como algo que você não é capaz, porque isso é uma mentira que contaram, já falei isso e vou repetir, é uma mentira que contaram para você, é uma mentira que contaram para mim, para que estes conhecimentos ou esses princípios espirituais e filosóficos e científicos ficassem restritos a um grupo de pessoas que detém aquela sabedoria, que detém aquele poder.
o teu salto de consciência, principalmente neste momento em que nós estamos fechando um ciclo de existência, um ciclo natural de 2160 anos, nós estamos chegando àquilo que nós chamamos de Era de Ouro, efetivamente. A Era de Ouro já aconteceu, vai acontecer de novo, nós já estamos entrando neste ciclo atual, e cabe a cada um de nós se desenvolver e buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, mas rasgar em si, na própria carne, o padrão anterior. O padrão de que as coisas são desse jeito mesmo e elas não vão mudar. É preciso tirar o hábito como um significado de roupa, o hábito que habita em nós. É preciso tirar isso gradualmente, respeitando os nossos próprios limites, mas sabendo, que nós, de fato, não temos limites quando nós nos dedicamos a buscar a sabedoria, buscar o conhecimento e torná-lo prático no cotidiano. Talvez você, assim como eu, tenha ouvido na sua infância que certas coisas não são para você. Talvez você tenha ido a uma igreja, talvez você tenha ido a um centro, a um terreiro, a um templo, talvez você tenha ido a uma sinagoga, talvez você tenha ido a um local onde se ensinava cabala, por exemplo, e disseram a você que isso é só para iniciado, isso é só para... De novo, não estou profanando o conhecimento. Existem preceitos, por exemplo, você vai na Umbanda, basicamente, a sua vigência, a sua existência é fundamentada em preceitos. E que, naturalmente, aos praticantes, dependendo do tempo e dependendo do grau de aprofundamento que o médium se dedica, ele vai conhecer algumas coisas que outros não conhecem. Mas que, se aquele outro que ainda não conhece se dedicar, estudar, buscar se aprofundar naquela ciência religiosa, você vai... E não é nenhum contrassenso, é ciência religiosa, porque é preciso estudar, conhecer os fundamentos, e a partir deles dar o seu salto de conhecimento. Então, se um médium que está há muito mais tempo, que estudou mais, hoje detém alguns conhecimentos, algumas sabedorias que você não detém, significa que você ainda não dedicou tempo, não teve a disciplina, talvez, para este aprofundamento. Em vídeos anteriores, não esse do segmento hermético, mas outros, eu dizia que é preciso o estudo, é preciso o aprofundamento, é preciso a prática para que o natural deixe de ser, que o sobrenatural deixe de ser sobrenatural e passe a ser natural. Nós falamos também a respeito dos milagres de Jesus Cristo. Para Jesus, todos os milagres realizados quando da sua presença aqui no plano da Terra, todos eles foram naturais. Não havia nada de excepcional para Jesus. Para o ser humano que estava recebendo ou estava vendo aquele milagre acontecer, para ele sim. Para ele, por ele não conhecer, por ele não ter o aprofundamento necessário, aquilo era ou aparentava ser natural. Os princípios herméticos também são da mesma modalidade. Se você se dedicar com leveza, com coração aberto, com a profundidade necessária, você vai observar com muita naturalidade que eles são comuns. Eles são incomuns pelo fato da gente não conhecê-los. Quando nós, de fato, nos aprofundamos e passamos a conhecê-los, eles se tornam naturais e passam a ser percebidos
na nossa experiência do cotidiano, na nossa vivência atual. Como você pôde ver no princípio, no vídeo anterior, nós falamos sobre o princípio do mentalismo e já quebra algumas barreiras o princípio do mentalismo da nossa consciência. Como nós dissemos lá, ele é a chave mestra, como se estivesse abrindo os portais do conhecimento, os portais da sabedoria. Se você pega um controle remoto hoje, eu clico aqui, ele apaga a luz, ele acende a luz, mas como isso acontece? Não tem fio, não tem cabo. Como é que isso acontece? Mesmo com o cabo já era algo maravilhoso. Como que a informação passa pelo cabo? E sem cabo, então, onde está essa informação? O seu celular que está recebendo este vídeo, onde ele está conectado? No passado, há 50, 60 anos atrás, isso era inconcebível para a nossa consciência daquele momento. Isso era mágico, era fabuloso, mas com o nosso desenvolvimento intelectual, nós passamos a compreender que aquilo é natural. É natural eu clicar no interruptor e acender a luz, é natural eu falar com uma máquina, Alexa, faça isso. Eu dou um comando no computador, ele fala assim, ok, Google, ele vai. Veja como isso é essencial para a nossa existência, mas é absolutamente natural. Então o conhecimento, ele é miraculoso até que nós tenhamos contato de fato com ele e consigamos trazer para a nossa consciência. Você vai observar isso nesse princípio da correspondência com muita propriedade. Você vai entender com muita clareza. Depois nós vamos falar do princípio da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito, do gênero. Mas hoje nós vamos tocar aqui. Talvez tenha um barulho aqui, a rua é muito barulhenta, então possa te incomodar um pouco. Eu peço, não vou parar a gravação, mas peço que você me perdoe por isso, mas vamos seguir aqui. Bom, vamos então entrar agora no princípio da correspondência. Aqui, talvez, seja um dos princípios cuja nomenclatura é mais conhecida da ocidentalidade. E se você buscar esse princípio, você vai encontrá-lo, por exemplo, no Tao. Você vai encontrá-lo na Cabala. Você vai encontrá-lo no Shintoísmo. Você vai encontrar nos ensinamentos egípcios, por natural que seja, nos ensinamentos romanos, nos gregos. Você vai encontrar esse princípio na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Estes princípios, eles estão em todas as culturas do mundo. Por isso é que ele não é, apesar de assim não ser considerado, ele não é egípcio. Eles são princípios universais. E a humanidade, no seu desenvolvimento, no seu caminhar, conseguiu se efetivar através da prática desses ensinamentos. Quando você estuda Pitágoras, os princípios pitagóricos, por exemplo, você vai encontrar o hermetismo intrincado naqueles ensinamentos. E o princípio da correspondência, ele diz, assim como em cima, como embaixo. Assim como embaixo, como em cima. Onde você encontra isso? Na Bíblia, do Evangelho, por exemplo, do Novo Testamento. Vós sois deuses. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Se você avançar, e nós vamos falar disso um pouquinho, na Grécia Antiga, nós vamos encontrar uma correspondência direta aos ensinamentos de Platão, no mito da caverna. Mas o princípio da correspondência diz que tudo o que está lá, está aqui. Platão nos dizia que existe o mundo das ideias
e o mundo da forma. E o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Essa é uma tradução muito clara do que há lá em cima e do que há aqui embaixo. Nós já ouvimos muitas pessoas falarem, e vocês também já ouviram, por exemplo, quando você estuda os princípios quânticos e você ouve falar que nós vivemos um holograma aqui na Terra. É como se a nossa existência fosse um grande sonho e que, de fato, quando nós finalizamos este ponto da eternidade, o ponto é a nossa vida e a eternidade é a própria eternidade, nós despertamos de um sonho e entramos na realidade. A realidade é o mundo da eternidade. Alguns estudos nos mostram que, de fato, nós precisamos despertar. E por que se fala tanto? Olha, desperte, 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 acorde, acorde. Porque, de fato, nós estamos vivendo um grande sonho. No vídeo anterior nós falamos disso. Imagina que você tem, do ponto A ao ponto B, uma vida de 120 anos. No entanto, quando você olha a amplitude, por exemplo, da idade da Terra, o tempo do universo, o que significam 120 anos? É um ponto na eternidade. Pai Malaquias nos traz a referência através do livro místico de Deus, o reino místico de Deus, perdão, que a nossa vida atual é uma identidade temporal. Nós somos uma identidade temporal, uma identidade deste momento, com personalidade desenvolvida, com saberes desenvolvidos para este tempo e para este momento que nós vivemos. Então, este momento, este espaço e este tempo que nós existimos aqui, ele é passageiro. E ele, por ser momentâneo, ele não é a realidade. Ele, de fato, não é a nossa história real. Não é a nossa verdade. Não é aquilo que, de fato, nós somos. No livro da Rhonda Byrne, não O Segredo, mas o Maior Segredo, eu gravei esse livro lá no canal Eu Sou Afortunado. Né? Se você depois quiser chegar lá, esse livro está todo gravado lá. Ela nos fala exatamente dessa extrapolação do maior segredo, que é conhecer a consciência, saber-se consciência, saber-se conectado com o todo. E aí vem a chave mestra do mentalismo, né? Saber que a mente que atua neste mundo e que atua neste universo, ainda que poderosa, é limitada. Porque somente a consciência, ou este vácuo quântico onde as coisas acontecem, é real. Nós precisamos de uma roupagem para vir para cá. É como se nós estivéssemos num escafandro, aquele equipamento de mergulho de profundidade, em que nós entramos para poder enfrentar a densidade. Então nossa centelha penetra nesta densidade, vive durante uma temporalidade, tem prazo de validade aqui, neste local, mas depois nós daremos um salto de consciência, voltando à casa do Pai, retornando à casa do Pai, para que lá nós possamos relembrar de fato o que é a nossa vida. Platão nos dizia que, ainda sem Platão, mas o próprio Hermes diz assim: há sempre uma correspondência entre as leis e os fenômenos. Sempre há uma correspondência entre a lei e o fenômeno. A lei é o plano maior, o fenômeno é o que acontece neste mundo. Se eu tenho, imagine, um poder de criação e desenvolvimento de alguma coisa, de uma faca, de uma espada, essa espadinha que está aqui, por exemplo, ela nasceu primeiro na mente de um ser humano. Esta mente acessou a informação de uma espadinha como essa, por exemplo, no plano das ideias, ou no plano maior, onde a correspondência é real.
A nossa consciência só consegue acessar aquilo que nós estamos preparados. Eu só consigo enxergar aquilo que já tem um registro para mim. Por isso é que muitas pessoas se questionam por quê? Por que nós ainda não tivemos a grande revelação das naves interplanetárias aqui no plano da Terra, visíveis para que toda a população pudesse observar, para que toda a população pudesse ver. Se 10% dessas 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas que vivem no plano da Terra hoje, estiverem preparadas para esse tipo de evento, é muito. A grande maioria da população, ao avistar um fenômeno no nosso céu, no espaço, ela fica boquiaberta. Já começa a sofrer as intempéries naturais de uma consciência que não está preparada para determinado tipo de evento. Por isso é que o ensinamento, por isso que o conhecimento é essencial para o nosso crescimento. Eu atendo várias pessoas e algumas no plano mais espiritual dizem, por que eu não posso desenvolver a mediunidade? Ou por que eu não vejo espíritos? Ou por que eu não vejo alienígenas? Por que eu não... Só porque você não está preparado ainda. A sua consciência não conseguiu acessar este campo de informação. A pessoa fala, eu quero ver um ET, um alienígena, quero... Mas se ele aparece na frente dela, ela sai correndo. Desaparece. Se ela vê um espírito, da mesma forma, se ouve uma voz, vai achar que está maluca, que é esquizofrênica. Então, é preciso gradualmente dar um salto na consciência. No Kybalion a gente tem essa frase, o princípio da correspondência soluciona os paradoxos ocultos na natureza e os planos fora do nosso conhecimento. Quando nós pensamos sobre o hermetismo inicialmente, nós falamos sobre a questão do caos e da ordem. Algumas pessoas ainda têm a concepção de que o caos é que predomina no universo, quando na verdade é a ordem. Tudo é regido por lei. Não há casualidade, mas sim causalidade. Quando você começa a observar as conexões entre os eventos, as sincronicidades que se apresentam são tão grandes que você começa a perceber que não existe fato isolado. Não há evento isolado. E se no plano maior, ou seja, se o que há em cima é igual ao que há embaixo, então, para que eu acesse este plano das ideias ou este princípio de conhecimento do que está em cima, eu consigo me conectar e fazer valer a vontade do Criador. Fazer a vontade do Criador é se conectar neste campo quântico, neste campo de consciência, neste vácuo quântico e de lá extrair a informação necessária para aplicar no nosso cotidiano, na nossa vida. Veja, como você está vendo aí na telinha, ele soluciona os paradoxos ocultos da natureza e os planos fora do nosso conhecimento, dos diversos planos, daquilo que vem do ser, ou seja, aquilo que é intrínseco à nossa relação com o eterno, como centelhas divinas, e eu já disse, a expressão centelha divina é oriunda do corpus hermeticum, é oriunda do hermetismo com profundidade. Você é uma centelha, eu sou uma centelha. Nós somos a essência do próprio Criador, aquilo que Ele é, nós somos. E vivemos nele uma vida dinâmica, uma vida conectada, uma vida de honra e de glória. Quando você compreende isso com profundidade e com naturalidade, tirando as arestas do misticismo, tirando as arestas daqueles que querem deter o poder do conhecimento, você começa a olhar com gratidão aos gurus,
com gratidão aos pastores, com gratidão aos padres, com gratidão aos mestres, mas sem submissão a nenhum deles. Porque a sua submissão é direcionada para o lugar certo. E qual é o lugar certo da sua submissão? A sua rendição? O eterno. Deus. A única força existente que há de fato. Nós vivemos no Criador. Nós vivemos essa vida em Deus. É como Jesus nos dizia, vós sois deuses, e ele deu demonstrações claras sobre isso. E quando ele nos orienta, buscai o reino de Deus, é como se nós tivéssemos que buscar a nossa própria casa. E ao buscar a nossa própria casa, a gente dá um salto, avança, extrapola, nos aprofundamos de fato naquilo que nós somos. O princípio de Platão, do mundo ideal, ele é bastante importante porque ele nos diz que o mundo real é o mundo das ideias, que contém as formas ideais de tudo. Quando eu acesso uma forma ideal, eu me conecto com o princípio do próprio Criador. As melhores poesias, quando são escritas, elas são inspiradas naquilo que há de mais profundo, que não está na matéria, que não está no corpo físico, que não está no mundo palpável. E nós sabemos, de novo, pensando na nossa temporalidade, naquilo que eu vivo aqui, até 120, 130 anos, nesta época que nós existimos, quando eu vivo com profundidade este tempo e tomando consciência de que eu sou um espírito, que eu sou centelha divina e que já tive várias vidas, então, quando eu me conecto a este campo, eu consigo acessar informações intuitivamente das minhas vidas anteriores. Não o fato de você ter sido um rei, como todo mundo quer ser. Ah, eu fui um rei. O outro, eu fui uma rainha. O outro, eu fui um grande sacerdote. Ah, eu fui um faraó. Isso, na prática, pouco importa. O fato é que quando nós acessamos o plano de consciência maior, como algumas pessoas buscam se conectar ao Akasha ou buscar os registros akáshicos, e que precisa ser feito com prudência, porque não basta eu ter uma informação, eu preciso saber o que fazer com esta informação. Mas quando eu me conecto a esses ambientes, vamos assim chamar, onde eu consigo extrair uma informação, eu estou lembrando daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já presenciei. Por mais cética que a pessoa seja, quando ela se conecta com esse espaço-tempo em comum e começa a sentir e ver e ouvir revelações de profundidade das suas vidas anteriores, alguns se surpreendem. Mas, na verdade, não é para se surpreender, porque se a memória veio, se a reminiscência veio, é porque ela tem alguma utilidade neste tempo, neste momento presente, aqui, agora. Não é amanhã, hoje. E se lembrar de algo do passado precisa ter uma função. Não basta simplesmente vou lembrar. Para quê? Ah, quero dar um mergulho às minhas vidas passadas e quero saber, quero conhecer. Para quê? Qual é o sentido prático e objetivo de você entrar neste campo energético e trazer uma informação de lá que não vai ser essencial para o teu momento presente? E algumas vezes é. Tanto é verdade que você tem pessoas que fazem regressão e as informações que vêm não são tão fundamentais. Às vezes vem a lembrança da vida, mas não vem o sentido que aquela vida teve.
Então, o mundo ilusório, que é este que nós vivemos, que é o mundo dos sentidos, ele contém, como Platão nos diz, cópias imperfeitas das formas ideais, daquilo que a eternidade nos demonstra. São cópias imperfeitas, não são cópias refinadas, rebuscadas. Não é isso. Quando você junta estas informações do mundo ilusório e que nós nascemos com conceitos dessas formas ideais em nossas mentes, o que ele está dizendo aqui é: todos nós já nascemos com a vivência deste conteúdo divino, por assim dizer. De tudo o que há, de tudo o que houve e de tudo o que há para ser. Já está em nós, já é conosco. Mas nem todos vão acessar, e ok que nem todos acessem. E cada um que consegue acessar, vai acessar à medida em que o seu desenvolvimento vai avançando, vai se aprofundando. Por vezes, quando você se conecta de fato com este espaço, com este campo quântico, você começa a ter inspirações, intuições que você fala: uau, de onde veio isso? De onde veio essa informação? Na verdade, ela veio do seu próprio interior, da vida que vive em você, conectada ao todo. E o todo, essa consciência máxima, é o que de fato existe. Quando nós reconhecemos as coisas aqui do nosso plano, como os cães, como os animais, como tudo, é porque nós reconhecemos que elas são cópias imperfeitas desses conceitos ou dos conceitos em nossas mentes. E veja, importante isso, voltamos ao mentalismo. São cópias imperfeitas que estão registradas em nossa mente, que está registrada na mente universal. Tudo nesse mundo é uma sombra apenas e tão somente daquilo que há no mundo das ideias ou acima, como diz Hermes Trismegisto. O reino das ideias, ou seja, o campo quântico, ou seja, a morada do nosso Pai, a casa de Deus, é de fato a grande realidade. E isso explica, isso ajuda a explicar, eu gosto demais dessa passagem do Evangelho: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Porque no momento em que a gente, e de novo, eu estou caminhando ainda, estou tateando, nossa, já tem bastante. Não, eu me sinto ainda tateando nesse ambiente hermético ou nesse ambiente do conhecimento de Jesus Cristo. Nem me atrevo a dizer que não domino nada. A cada livro ou a cada aprofundamento, a cada meditação, eu consigo dar um saltinho, um passinho, e que gradualmente a gente vai avançando e vai experimentando o sabor que é ter uma experiência com Deus. E essas experiências com Deus, elas acontecem em fragmentos de segundo. É tão rápido para a nossa consciência, mas tão profundo para a centelha divina, que é como se nós voltássemos para casa. Quando a gente entra em meditação, por exemplo, ou faz um propósito de, durante o seu dia, você honrar a presença do Eterno, a presença do Criador, de Deus, em tudo o que você faz, tudo, desde a sua ida ao banheiro, até preparar um alimento, até você descansar, assistir um evento, um jogo, seja o que for, ainda que você esteja praticando coisas do mundo, quando você faz isso, reconhecendo a presença do Eterno, reconhecendo a presença do Criador em você, naquele agora, a experiência é um deslumbre. É algo de profundidade que
mal a gente consegue traduzir em palavras, de tão profunda que ela é, de tão verdadeira que ela é. Esse aspecto da nossa existência, ele precisa ser considerado. Tudo o que nossos sentidos apreendem no mundo não passam de imagens na parede. A Seishonoye, eu já me referi a isso, fala em uma de suas sutras, a Sutra Sagrada, ela conta exatamente que o que nós vemos ou o que nós vivemos é como se fosse um filme de um cinema. A tela projeta, mas ali aquilo que está sendo projetado não é o ator. Aquilo é uma imagem, e quando a luz se apagar, aquela imagem desaparece. Por isso que o nosso despertar é para ver além desta luz tênue, desta luz comum. Porque quando nós desenvolvemos no nosso interior, através do silêncio, através da pacificação interna, através da meditação, da yoga, minha honra a todos os professores de yoga, porque eles auxiliam demais as pessoas a se conectarem com a centelha. As orações auxiliam a se conectar. As meditações, os mantras, auxiliam a se conectar. São degraus de estágios de consciência que a gente vai avançando. Você conhece, certamente, a passagem que conta que quando Cristóvão Colombo esteve nas Américas e desceu e foi encontrar com os nativos, conta-se que os índios, os nativos, não, apesar das caravelas estarem lá, das naus, né, estarem lá no mar, eles não conseguiam vê-las. Eles não enxergavam, apesar de estar na frente dos olhos dele. E o xamã, o pajé, ele foi um dos que percebeu isso primeiro. Ainda assim ele não via, ele conseguia ver a ondulação do mar onde a nau estava, a caravela estava, e por um esforço da sua consciência, ele conseguiu enxergar. Mas por que eles não conseguiam enxergar? Porque não havia registro daquela informação. Naquele nível de consciência não havia registro. E o xamã, cuidadosamente, começou a mostrar isso para os outros nativos, e eles gradualmente passaram a ver. E quando aquilo formou um registro na consciência, eles passaram a coexistir com naturalidade. Deixou de ser um aspecto sobrenatural e voltou a ser o que de fato era, um processo natural. E isso nos auxilia, nos remete, aqui eu vou passar tudo já. Peraí, deixa eu voltar. Isso. Ao mito da caverna, ou o conceito desenvolvido por Platão a respeito da caverna. Eu coloquei propositadamente estas imagens para que você pudesse ter uma visão do que nós vivemos hoje em dia. O mito da caverna, aqui do seu lado direito, ele conta que, Platão relata isso, se não me engano, no livro A República. Não tenho convicção disso, mas eu acho que é. Que havia várias pessoas dentro de uma caverna e uma fogueira na parte de trás dessa caverna, e elas observavam o movimento das sombras e achavam, ou seja, a fogueira atrás, passavam pessoas na frente da caverna e que provocavam algumas sombras. E eles achavam que aquilo era o real. As sombras ali dentro era a verdade. Mas nunca se predispuseram a sair da caverna para poder entrar em contato com essa realidade. Dizem os estudos, inclusive, que poderia acontecer de algum deles sair da caverna e, ao constatar que o sol, que a origem das sombras era a própria fogueira que estava do lado de fora, na entrada da caverna, eles
talvez não estivessem preparados, assim como os nativos não estavam preparados para conceber as caravelas ou as naus, eles também não estavam preparados, talvez, para enxergar a realidade. E que aquele processo precisava ser feito gradualmente. Se você olhar hoje, imagine há 100 anos, né, há 150 anos, se as pessoas olhassem para o céu e vissem um Boeing, ou um avião a jato, o que na mente delas sobraria? Porque elas não tinham registro daquela informação. Como é quando nós observamos, por exemplo, a abertura de portais e naves extradimensionais acessam este mundo? Nem todas as pessoas conseguem ver, algumas vêm. Por quê? Porque elas já criaram este registro de possibilidade na sua consciência. Agora, a ilusão das figuras da caverna não é a mesma dessa que nós vivemos hoje através das mídias, achando que o Instagram, que o TikTok, que o próprio YouTube, em alguns vídeos, também eles acreditam que aquilo é a realidade. E cria uma espécie de alienação da consciência e se isolam, como essa foto que está aí. Numa mesa, por exemplo, quando você tem a oportunidade de sair com os amigos, muitas vezes acontece isso. As pessoas estão ali numa balada, numa festa, e estão vivendo fora da realidade. Deixam a sua realidade para viver uma ilusão que é o próprio aparelho e se prendem naquilo. Não estou dizendo, de novo, que nós não devemos usar as tecnologias, não, ao contrário. Devemos usar e saber usá-las. Usar com propriedade, com uma organização interna que nos possibilite, de fato, a se relacionar com esse equipamento, com esse instrumento. Para atingir a vida real é necessário sutilizar momentos de silêncio, momentos de pacificação, de harmonização. Pouco antes de gravar esse vídeo, eu tive um atendimento e antes do atendimento eu já havia entrado em meditação, em orações, né? Você vê que a vela está acesa ainda. Por quê? Porque é no encontro desse silêncio que a gente começa a conhecer o sagrado dentro de nós. E começa a se relacionar com este sagrado com a naturalidade que nós precisamos, com a harmonia que nós precisamos. E fazer deste sagrado comum na nossa existência. E que saibamos viver com o profano, junto com o sagrado. Não é nenhuma heresia falar isso. Mas interrelacionar a matéria com o espírito, porque necessitamos de ambos neste tempo em que nós vivemos. É importante o princípio da correspondência por esse motivo, porque só depende de mim, só depende de você. Quanto mais você se desenvolver, quanto mais você avançar nessa esfera de conhecimento, de aprofundamento através da meditação, através da yoga, através de outras técnicas, através do Reiki. O Reiki é essencial. Eu sou mestre em Reiki e quando a gente vai aplicar o Reiki, a gente percebe realmente que passa por nós a essência do próprio Criador. Quando você faz a autoaplicação ou quando você está aplicando em outra pessoa, é a essência do Criador que está ali. E por que não, então, nos permitirmos avançar nesta sabedoria, neste conhecimento? É uma entrega, é um aprofundamento. Para finalizar, então, Hermes, o próximo é o princípio da vibração. No livro Corpus Hermeticum, Hermes conversa com um dos discípulos, né, que é o Asclépio, no discurso de iniciação, e ele diz assim:
Então ignoras, Asclépio, que o Egito é a imagem do céu? Que o Egito é a imagem do céu. Ou seja, ou melhor, que ele é a projeção aqui embaixo de toda a ordem das forças celestes. Hermes, ele mesmo, está nos trazendo a clareza de que o que nós vivemos neste mundo é apenas um reflexo daquilo que é viver no eterno. E a valorização dos princípios herméticos em nossas vidas, e eu tenho aprendido bastante isso, e ainda estou aprendendo porque não domino isso com a perfeição que eu acho que deveria ou que poderia, mas toda vez que eu leio este livro, ou estudo, eu tenho clareza de que é uma valorização da nossa existência. Não é para diminuir a nossa vida aqui neste plano. Não é para menosprezar os aspectos da densidade. Porque se nós viemos para cá, assim como no final do Corpus Hermeticus, quando Hermes fala Ísis traz mensagens para Hermes, exatamente ela fortalece a ideia da vivência neste plano, aqui na Terra. Porque se para cá viemos, não há casualidade. Há um motivo, há uma necessidade. Por isso é que é fundamental nós exercitarmos o valor da nossa vida, fortalecermos aqui, neste tempo, cada momento que nós vivemos, ainda que nós tenhamos erros, e nós temos esses erros. Digo por mim, eu sou uma perfeita imperfeição. A cada dia, ainda que com todos os equívocos que eu cometi durante a minha vida, eu precise conviver com eles ou me conectar com eles para melhorar os meus aprendizados, eu entendo e compreendo que a cada momento que a gente conseguir dar pequenos saltinhos de consciência ou o nosso salto de fé em direção à eternidade, nós faremos da nossa vida uma vida melhor. Uma vida vivida no agora, no momento presente. Sabendo que há um ideal a ser perseguido. Esse mundo ideal, seja na visão de Platão, seja na visão de Hermes, ele é um mundo referência, um mundo que nós podemos nos conectar a ele para trazer o que há de maravilhoso lá para cá. E nesse sentido, nós podemos, de alguma maneira, ativar em nós os nossos DNAs ou as 10 espirais de DNA que ainda continuam inativas para a maioria das pessoas e dar esse salto quântico, esse salto de consciência ou esse salto de fé. São escolhas que nós precisamos fazer em nossa vida. E ao fazermos as escolhas mais adequadas, mais corretas, nós avançamos na conexão com o Mestre, ou com o Eterno, e com o Mestre também, o Mestre Jesus, o Mestre Buda, todos esses que já nos trouxeram algum ensinamento de profundidade. Mas o Eterno reage à nossa volta à casa do Pai. Peça. Quando você entrar em oração, peça. Peça ao Criador para você ter uma experiência com Ele, para que você possa ver o reino dele como de fato é. Ou que Ele te dê esses relances de conhecimento, de sabedoria. E que, ao você receber esses momentos de sabedoria, você saiba aplicar no cotidiano. Então, este ideal é uma referência a ser alcançada. É um mundo da perfeição a ser alcançado.
Vou voltar a Seishonuye. A Seishonuye traz um mantra que é muito, 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 muito belo. Ele nos diz: imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E assim, quando você repete isso por 10, por 20, por 30 minutos, você percebe que você começa a ter consciência do que é essa imagem verdadeira, do que é essa harmonia, essa perfeição. E quando você se conecta a essas forças celestes, você passa a viver na Terra o paraíso, o Éden. Dá para fazer isso da noite para o dia? Penso eu que não, a menos que você já esteja preparado. Nós vamos gradualmente eliminando os nossos erros, reconhecendo os erros. Eu não consigo. Eu falo isso às vezes para algumas pessoas, gostaria muito de voltar ao passado e apagar algumas coisas que eu fiz, alguns erros que eu cometi. Todos nós cometemos. Gostaria de apagar, mas não é necessário. Porque eu posso voltar através de um salto de consciência, dar um novo significado. Eu já falei isso nos vídeos dos anjos. Me arrepender do que eu fiz, sem mágoa, sem dor. O que é o arrependimento? É denunciar, propalar que você aprendeu. E que aquilo você não vai fazer de novo. Que aquilo você não vai errar mais. Muitas pessoas têm dificuldade para se render ao Criador, se arrepender das coisas que foram feitas. Quando Jesus diz arrependa-se, quando os profetas dizem arrependam-se, é exatamente isso. Voltar ao momento em que você acha que houve um registro, seja uma crença limitante, enfim. Observar aquela situação, dar um novo significado àquele momento e ter a convicção de que aquilo você não vai fazer de novo. Aquilo não cabe mais a você. Quando eu faço isso, eu inicio a minha jornada de conhecer este mundo ideal, ou em cima, como diz Hermes, ou o mundo das ideias, como nos diz Platão. Finalizamos assim, ficou longo, eu sei, mas paciência, não dá para fritar o ovo sem quebrar. Agradeço a sua presença. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu vou me aprofundar nesses ensinamentos, colocar os novos vídeos dos princípios herméticos. E eu vou dedicar mais esse canal, a Arte de Viver, para algumas meditações pontuais e para os estudos, depois desses direcionamentos que eu recebi, para os estudos do hermetismo. E os vídeos, vão voltar os vídeos dos anjos, daquelas meditações diárias que eu fazia, mas eu vou colocar isso no outro canal, depois, que é o Salmos e Orações, vai ser Anjos, Salmos e Orações, já existe, né? Mas eu vou direcionar para lá, porque aí fica bem específico, fica bem pontual, para a gente poder trabalhar, senão fica muito conturbado aqui os assuntos. Deixe suas questões, deixe o seu comentário, me ajuda, e curta, compartilhe. Eu sempre deixo aí o Pix recomendado no canal para aqueles que quiserem contribuir. Também agradeço profundamente, tá bom? E até breve, até o próximo princípio, que é o princípio da vibração. Paz e bem, e até daqui a pouquinho.